Sergipe, você acredita que a verdade sempre aparece? Espere até o final dessa história. No sul de Santa Catarina, em uma região simples cercada por mato, estrada de terra e casas distantes umas das outras, existia uma família conhecida. O nome do pai era Bonifácio Pereira, um homem trabalhador, respeitado, quieto, e ele tinha uma filha, Maria José. Para todos, ela era Zezé. Zezé tinha 16 anos, uma jovem alegre, simples, muito ligada à família e à fé. Gostava de ajudar em casa e de cuidar das coisas da igreja. Era conhecida por ser educada, tranquila, daquelas pessoas que ninguém imagina que algo ruim possa acontecer. Mas aconteceu, e foi de forma brutal. Era dia 7 de janeiro de 1973. Um dia comum. Calor típico da região. A rotina da casa seguia normal, até que surgiu um pedido simples: levar uma imagem de uma santinha até a casa de um vizinho. Algo comum na época, as famílias compartilhavam objetos religiosos, e a casa ficava a cerca de 2 quilômetros de distância. Zezé não pensou duas vezes. Pegou a imagem. Isso ninguém poderia imaginar que aquele seria o último momento em que ela seria vista viva. O caminho era isolado, estrada de terra, poucas casas. Ela caminhava tranquila, segurando a imagem com cuidado, sem medo, porque naquele lugar todos se conheciam, ou pelo menos era o que parecia. O tempo passou e Zezé não voltou. No começo, ninguém estranhou. Talvez tivesse parado para conversar, talvez tivesse demorado. Mas conforme o sol foi baixando, a preocupação começou. Bonifácio saiu para procurar. Chamou. Andou pelo caminho. Perguntou aos vizinhos. Nada. A imagem da santinha havia sido entregue. Mas Zezé não estava em lugar nenhum. A noite caiu. E o medo tomou conta. A busca começou. Vizinhos, amigos, homens com lanternas, chamando o nome dela no meio do escuro. Até que alguém encontrou o corpo, jogada, sem vida, no meio do caminho. O silêncio tomou conta do lugar. Ninguém falava, ninguém acreditava. Zezé havia sido brutalmente assassinada. A notícia se espalhou rápido. A cidade inteira entrou em choque, porque aquilo não fazia sentido. O velório foi marcado e foi um dos mais marcantes da história da região. A casa cheia, gente de todos os lados, choro, silêncio, revolta. O caixão estava no centro. E Zezé, ali, imóvel. Mas havia algo estranho. O rosto dela não parecia em paz, como se ainda houvesse medo. E então, alguém chegou. Um homem conhecido, alguém que fazia parte do convívio da família, alguém que ninguém suspeitava. Ele entrou, devagar, cabeça baixa, fingindo tristeza, e se aproximou do caixão. Foi nesse momento que tudo mudou. Um som baixo, quase imperceptível, mas real, um choro vindo de dentro do caixão. Algumas pessoas se afastaram, outras ficaram paralisadas. O pai congelou, porque o som era e então, o impossível aconteceu. Uma lágrima escorreu do rosto de Zezé diante do tudus. O ambiente mudou. O rosto dela parecia levemente virado na direção daquele homem, como se estivesse indicando, como se estivesse tentando dizer algo. O homem ficou pálido. Tentou disfarçar, mas não conseguiu. E então, o corpo tremeu, levemente, como um último esforço. E o choro voltou, mais forte, mais claro, desesperado. Aquela não era mais apenas uma despedida. Era as pessoas começaram a olhar, desconfiar, sentir. E naquele momento, o silêncio virou tensão. O homem tentou sair, mas já era tarde. A polícia foi chamada, investigaram, questionaram, e aos poucos, a verdade começou a aparecer. E dizem que durante os interrogatórios, coisas estranhas aconteceram, barulhos em sussurros, e até relatos de que o homem dizia ver Zezé, olhando, em silêncio, sem piscar. Até que ele não aguentou, e confessou. Confessou o crime, confessou o que fez, como se algo o estivesse pressionando, como se não conseguisse mais fugir. A cidade nunca esqueceu. A história nunca desapareceu. Até hoje, existem relatos de pessoas que passam pelo caminho onde tudo aconteceu.
e dizem ouvir passos, ou até um choro baixo distante, e o túmulo de Zezé se tornou conhecido, visitado, respeitado, porque muitos acreditam que ela nunca foi apenas uma vítima, mas alguém que, mesmo depois da morte, fez questão de mostrar a verdade. Então presta atenção. Nem sempre o silêncio significa paz. E nem sempre a morte encerra uma história. Às vezes ela é só o começo. Pode existir algo que não deixa nem depois do fim.